Olá, muito bom dia. O Agro Record News está no ar. É um prazer ter a sua companhia. E olha, a gente começa falando de uma fazenda no Distrito Federal que tem se destacado na produção de suínos. O negócio, que começou familiar, hoje tem mais de 100 funcionários e se destaca também pelo trabalho com melhoramento genético. Foi-se o tempo em que os porcos eram criados todos juntos na lama. Aqui eles seguem um padrão diferente. Tudo é feito para que os animais fiquem livres do estresse causado pelo medo, fome, sede, frio e calor. Tudo na propriedade é separado pela fase de vida dos suínos. Neste ponto aqui da fazenda ficam as matrizes que estão gestantes. Neste barracão tem cerca de 600 animais, mas tem outros barracões espalhados pela fazenda. O Marco Aurélio é gerente de produção aqui na propriedade há cerca de 23 anos, mais de 20 anos aqui lidando com essa produção, né? É uma produção grande. Eu queria que você falasse um pouco desses outros barracões, qual é o plantel dessa fazenda? Nós hoje, o nosso plantel é de 4.000 matrizes. Essa fase aqui é a fase de gestação, onde ocorre a inseminação. Tem um barracão específico para essa área de inseminação. Após essa inseminação, essa fêmea vem para uma gestação coletiva, que a gente fala, que é uma baia, onde elas ficam agrupadas, onde elas descansam, alimentam e ocorre um período de 116 dias até ocorrer o parto dessa fêmea. E vocês trabalham, estou vendo aqui, com um bem-estar animal, obviamente, né? Sim. As matrizes, elas ficam descansando, se alimentando, tem toda uma estrutura, né, que tem que seguir um padrão. Sim. Essas baias que a gente fala de grupos, a gente chama de baias coletivas, exatamente para imitar o que o animal faria lá na natureza, que seria a formação de grupos. Ela tem hierarquia entre elas, tem as disputas, tanto é que a gente vê uma disputa entre os animais. Então, aquela área... Já tem uma disputa ali, né? Sim. Aquela área que é de refúgio dela, ela vai proteger e vai defender. Depois da fase de gestação, a matriz é higienizada e passa para a fase da amamentação em outra baia. Essa fase dura 25 dias, que é a fase de lactação. Então, nos 25 dias são desmamados os leitões. Então, o leitão segue uma outra área que a gente chama de creche e a porca volta novamente para ser inseminada numa nova gestação. Em todas as fases é importante dosar a quantidade e manter a qualidade do alimento. A fazenda também fabrica ração, que é ofertada aos suínos. Por mês, são produzidas 3.000 toneladas, à base de grãos plantados pela própria empresa. Na ração, são usados principalmente o milho e o sorgo. A alimentação representa 70% dos custos de produção e tem uma relação direta no desempenho dos animais e no resultado financeiro do negócio. A gente consegue não ter um desperdício de ração, porque a gente vai colocar uma quantidade a mais do que o animal necessita e nem ter uma quantidade também abaixo do que o animal. Então a gente consegue ter precisão na alimentação desse animal. Os cuidados com biossegurança são fundamentais e seguidos à risca. Tudo que está para nós externo, para nós interno da granja, ele é sujo sanitariamente. Então, se a pessoa entra, tem que tomar banho, ela tem que passar por um processo de entrevista, se não teve contato com os outros animais. O animal que entra na granja hoje, ele passa por um processo de quarentenário em 3 etapas, então fazendo uma bateria de exames se realmente esse animal está livre de patógeno que possa trazer prejuízo à sanidade dos animais. Esse status sanitário possibilitou à empresa a produzir material genético para outras granjas. Os animais aqui chegam a 130 quilos em 175 dias. Por mês são vendidos mais de 9.000 porcos, 70% para frigoríficos e 30% correspondem à venda de animais usados para o melhoramento genético. Os animais de nota maior, eles são escolhidos, selecionados para compor a próxima geração, né? Para
continuar na reprodução, tanto na Granja Milsa como em alguns clientes nossos. Dados do monitor do MAP Biomas mostram que as áreas queimadas no Brasil aumentaram mais de 80% no ano passado. De semente em semente, seu Natalino tenta recuperar o sítio devastado pelas queimadas. Quando a gente vê as coisas da gente, que foi uma barra de 3 anos trabalhando, né, para já estar tudo grande, a gente cai em desespero, né? O sítio dele fica na ilha de Mosqueiro, a 70 quilômetros de Belém. Com a ajuda de uma cooperativa local, seu Natalino e outros agricultores tentam reflorestar as áreas atingidas. Um relatório do MAP Biomas, divulgado nesta quarta-feira, revela que em 2024, mais de 30 milhões de hectares foram queimados no Brasil, uma área maior que o território da Itália. Esse total representa um aumento de 79% em relação ao ano anterior. Só na Amazônia foram 7,7 milhões de hectares, né, afetados pelo fogo. E isso, para você ter uma ideia, isso é o dobro, mais que o dobro da área que foi desmatada, por exemplo, no ano anterior. Entre os 10 estados que compõem a Amazônia Legal, o Pará foi o que mais registrou queimadas no ano passado, seguido de Mato Grosso e Tocantins. A seca extrema na região agravou a situação. Para este ano, o Ministério do Meio Ambiente disse que pretende fortalecer a articulação com estados e municípios no combate aos incêndios. Os governos, em geral, trabalharam muito na defensiva, né? Combatendo já o fogo, não prevenindo para que esse fogo escapasse, saísse do controle. E com as perdas significativas por conta da seca e também das altas temperaturas, os produtores de café do Cerrado Mineiro estão enfrentando dificuldades para manter a quantidade e a qualidade do grão. O café bonito assim vai ser colhido daqui a alguns meses, mas vem com uma perda de safra e preços altos. A alta desse ano de até 39,6% foi causada pelas ondas de calor extremas e no exterior, pela crise de produção no Vietnã. Como em 2024 a seca foi extrema, a quantidade e qualidade do fruto do café no Cerrado Mineiro foram afetadas. Como evitar que as altas temperaturas continuem a causar danos? Quais as alternativas? Fomos até o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Primeiro, avisa o Dr. Fernando, não adianta buscar qualquer recurso de água para irrigar, porque o líquido pode ser ácido. Não tem chuva. Então, por que um teste desse ajudaria um plantador de café? Não tem chuva, mas a gente pode ter um recurso hídrico perto. Então, quando a gente analisa esse recurso hídrico, ele pode ser utilizado ou não para irrigação. Quando ele não puder ser utilizado, a gente tem todo um componente de tratamento de água para que ele possa chegar num pH ideal para essa irrigação. Outra alternativa é apostar no plantio, modalidade integração lavoura, pecuária e floresta. Espécies frutíferas como amoreiras, goiabeiras, banana, mangueira e árvores como a acácia convivem com a lavoura do café. O sistema neutraliza os efeitos da produção de dióxido de carbono, melhorando as condições da camada de ozônio da atmosfera, cuja ausência aumenta o efeito estufa. Existem aí alguns fatores ecológicos que a gente diz que o ambiente ele vai aumentar a temperatura em até 1,5 graus e que esse aumento de temperatura ele é irreversível, que a gente chama de aquecimento global. Então, todas as ações que a gente pode fazer para mitigar esse aquecimento, ela é muito bem-vinda. Esse consórcio faz com que nós tenhamos no mesmo lugar quem emite gases de efeito estufa, no caso dos animais, e quem mitiga os gases de efeito estufa, no caso, por exemplo, das plantações, através da sua fotossíntese. Nós estamos nesse período de chuvarada e parece contraditório falar de uma época de seca, que foi ano passado. A gente está aqui no distrito de Araguari, na Fazenda Paraíso, onde 200 hectares de café são cultivados. Essa área que sofreu bastante com a temperatura. Nessa rua de café, há forrageiras, que foi uma estratégia da proprietária para tentar minimizar os danos provocados pela estiagem. A Ivanete é de uma família que cultiva café há mais de 100 anos. A safra de 2023 foi de 8.500 sacas. Vai perder nessa agora uns 2.500 sacas, mesmo com as forrageiras. O que é isso aqui? São um mix de sementes em que a gente
planta no solo logo no começo das chuvas e ela vai ficar aqui, a gente vai manejando isso aqui até a próxima colheita, quando a gente corta, pica e ela vira fertilizante orgânico. Mas antes disso, ela também protege o solo contra ela está a alta aqui temperatura? Exatamente para segurar a chuva, segurar a água, ela consegue segurar a água no solo e ela deixa o solo mais fresco. O Joaquim é o homem dos negócios da Cocacer, Cooperativa de Produtores do Cerrado, Araguari e região, com quase 400 produtores que vão colocar aí no mercado 800 mil sacas por ano. Os danos foram complicados, né, Joaquim? Foi muito. Os danos aí, a gente pode observar nas lavouras dos produtores, foram danos bem severos, que acaba que a gente não tem o poder de segurar, né? Segurar esses danos. Agora, esse prejuízo, dá para calcular quanto que foi mais ou menos a perda em geral? A gente já está calculando em torno de 20% a 30%, mas a partir de agora, em fevereiro, que a gente já vamos começar a rodar mais fazendas, a gente vai ter um cálculo mais seguro para falar, mas é em torno de 20% a 30%. Isso é muita coisa aqui, né? Muita coisa. Como é que recupera essas perdas, hein, Joaquim? Não recupera. Ciência, persistência, adubos modernos, antigos, que renovam a fé no grão mais consumido do mundo. Minha família vive de 112 anos, então eu acho que eu aprendi com meu pai a dizer, não, esse ano não deu certo, mas o ano que vem vai dar. E a gente está sempre procurando coisas novas. O segundo semestre do ano passado foi marcado por seca e também incêndios, o que prejudicou a produção agrícola ali na região de Campos, no Rio de Janeiro. Mas agora, o começo de 2025 tem sido um pouco diferente com as esperadas chuvas de verão. O cenário da produção do Joel está bem diferente dos últimos meses do ano passado, quando atravessou um período de muita seca que prejudicou a plantação de abacaxi e cana-de-açúcar. Custou decolar a cana do chão devido à seca. Ela já plantada com poucos dias, a seca foi torrencial, a crise hídrica foi muito grande, foi enorme. Com isso a cana não decolou. Agora, nesse começo de ano, a chuva, do segundo semestre para cá, já tem chegado a chuva e a cana tem recuperado bastante. A Associação Fluminense dos Plantadores de Cana, a Asflucan, destaca que no ano passado, cerca de 200 produtores enfrentaram momentos críticos no norte fluminense por causa das perdas causadas pela estiagem. A seca fez com que muitos produtores perdessem as colheitas por falta de recursos em equipamentos e de água. É ilegal captar água dos açudes sem a liberação do INEA. E principalmente nos períodos de crise hídrica, aí mesmo que para você pegar uma liberação é muito difícil. É por isso que a gente esbarra nessas pendências da pública para poder irrigar uma roça e recuperar uma lavoura para evitar os prejuízos. A chuva após o período de seca traz vários benefícios para o meio ambiente e a agricultura. Entre eles, a irrigação natural, que reduz a necessidade das técnicas artificiais e economiza recursos. A chuva também promove o crescimento de culturas, melhorando a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas. No ano passado nós tivemos um fornecimento de água até acima da média no primeiro trimestre, mas o que ocorreu nos meses subsequentes foi um intenso déficit hídrico que prejudicou diversas lavouras, principalmente a cana-de-açúcar, que é o principal cultivo da região. Então a gente teve uma perda, né, de produtividade no ano passado e também uma consequência em perda de produtividade na safra que nós teremos nesse ano. A chuva tem amenizado os problemas causados pela seca. Para os que trabalham com a terra, com ela a situação está parcialmente resolvida. Outubro, novembro e dezembro foi bom de chuva e entramos em janeiro também bom. Pode-se dizer, a gente especula-se que vai haver uma recuperação boa da cana. E continuando assim, teremos uma safra boa. Aí mesmo assim, agora em relação ao abacaxi, mesmo com a chuva dando sequência, a gente não terá a mesma qualidade no fruto porque os pés não têm estrutura. E em relação também ao abacaxi, nós perdemos a muda por falta de chuva no ano passado. Essas chuvas, se permanecerem, a gente começa a ter alguns desafios de preparo de solo, de novos plantios,
algumas áreas com inundações, mas ações que têm sido realizadas na região de limpeza de canais, estratégias de fornecimento de água nos momentos adequados, né, uma segurança hídrica para os produtores, elas têm sido feitas e são fundamentais para que, se vier um novo déficit hídrico, uma nova seca nos meses que seguirão, os produtores consigam ter um suprimento de água adequado e não tenham uma quebra de safra como nós tivemos no ano passado. O produtor estava muito preocupado com a safra de 2025. A chegada das chuvas trouxe um pouco mais de tranquilidade. Agora, a expectativa é que o que foi plantado possa reagir com a irrigação natural e produza uma safra com o menor prejuízo possível. Era assustador o cenário no final do ano passado, sem a chuva. Agora a gente tem uma esperança grande de que teremos dias melhores, tanto no abacaxi quanto na cana, mesmo com prejuízo no abacaxi. As exportações do algodão estão avançando neste início de ano. No mercado interno, no entanto, as negociações seguem em ritmo lento. As exportações brasileiras de algodão em pluma começaram o ano em alta, refletindo o amplo excedente doméstico e os bons volumes de contratos. Pesquisadores do CPEA relatam que o mercado busca aproveitar os atuais patamares da taxa de câmbio para assegurar receita superior à registrada no mercado interno. Dados do SECEX mostram que em 12 dias úteis de janeiro, o Brasil embarcou 265 mil toneladas de algodão, superando em 6% o volume de janeiro de 2024. A atual média diária de exportação está em 22 mil toneladas, quase o dobro do mesmo mês do ano passado. Se o atual ritmo de embarques continuar até o dia 31, o total pode ultrapassar 480 mil toneladas, um recorde mensal. Já no mercado nacional, as negociações da pluma seguem em ritmo relativamente lento, com indústrias retomando as atividades, operando com a matéria-prima adquirida anteriormente. O preço do açúcar está apresentando queda no mercado paulista? Entenda agora o porquê. O valor do açúcar cristal branco caiu no estado de São Paulo na semana passada. O indicador CPEA encerrou a sexta-feira a R$ 152,80 a saca de 50 quilos, um recuo de 4,37% na comparação com a sexta-feira anterior. Na média da semana, de 13 a 17 de janeiro, o indicador foi de R$ 154,98. Segundo pesquisadores do CPEA, a busca por preços mais baixos por parte dos compradores, especialmente em negociações de grandes volumes, combinada com a queda nas cotações internacionais, levou as usinas a reduzirem o valor de suas ofertas, pressionando os preços no mercado doméstico do açúcar. Pesquisadores estão analisando a necessidade de dessecar o capim antes do plantio da soja. Os testes são feitos em Goiás. A pesquisa sobre dessecação de capim foi feita no Centro Tecnológico Comigo, em Rio Verde, na região sudoeste do estado. O intuito da pesquisa aqui é avaliar o potencial de novas forrageiras mais produtivas para a utilização em sistemas de integração lavoura-pecuária. No caso, a gente está trabalhando com forrageiras do grupo dos pânicos, que são forrageiras de porte mais alto e mais produtivas em relação às braquiárias. A dessecação pré-plantio é uma prática agrícola realizada antes do plantio da semente e consiste na aplicação de herbicidas em toda a área onde a cultura será cultivada. Esse processo proporciona as condições necessárias para o desenvolvimento das plantas desde o primeiro estágio. Quanto maior for o volume de massa, menor, evidentemente, serão os efeitos dos herbicidas utilizados no mercado atualmente em cima dessa forrageira. Então, dentro desses sistemas, os pecuaristas podem optar por colocar o seu rebanho em cima dessa forragem para que eu tenha uma redução da massa verde e, efetivamente, logo após, realizar o processo de dessecação com maior eficiência. Por que é importante fazer essa dessecação e esse processo tem que ser bem realizado? Para não correr o risco, de que, em caso de não controle total dessas plantas, essas plantas depois competirem com a soja e acabar acarretando em perdas de produtividade para a soja, que é a cultura principal aqui nesse sistema de integração. Forrageiras do gênero Panicum em sistemas de integração da lavoura com a pecuária
já são muito usadas por aqueles produtores que buscam uma maior produtividade na etapa da pecuária, aquela em que o gado é usado para transformar o capim em palhada. Mas para o processo dar certo, são necessários alguns cuidados durante o manejo do pasto e da dessecação do material. Se é organizar para fazer essa dessecação de forma antecipada, trabalhar com as doses indicadas em bula mais elevadas, tendo em vista que a gente sabe que o controle é mais complicado, né? E sempre prever uma aplicação sequencial. Para avaliarem os resultados, os pesquisadores dividiram a área em duas partes. Em uma delas foi feita a dessecação do capim antes do plantio da soja. Na outra, o capim só foi cortado. Quando você faz um pastejo ou corte do dossel da forrageira, né, antes da dessecação, e tem uma rebrota dessa planta, você consegue ter uma maior eficiência na dessecação lá na frente, você tem uma palhada de melhor qualidade. Os pesquisadores também alertam: se a dessecação do capim não for bem feita, a produtividade do plantio será afetada. Assim, menos grãos serão produzidos. A gente tem aquela situação onde que simulou um processo de dessecação mal realizado, né? E aí, nesse caso, consequentemente, a gente percebe o que? As plantas de pânico rebrotando, já em convívio com a soja, e isso vai acabar afetando a produtividade da soja pela competição e trazendo danos indiretos também no processo de colheita. Os embarques de carne bovina avançaram 26% este mês em relação ao mesmo período do ano passado. O suporte, segundo o CPEA, vem da combinação de demanda doméstica aquecida, boas vendas externas e oferta equilibrada. Nas 3 primeiras semanas deste mês, os embarques de carne bovina, fresca, resfriada ou congelada, avançaram 26% na comparação com janeiro do ano passado. No atacado da Grande São Paulo, a média da carcaça casada bovina se mantém na casa dos R$ 23,00 o quilo desde o início de dezembro, favorecendo os resultados para o frigorífico. O indicador do boi gordo no estado de São Paulo, por sua vez, acumula aumento de 3% na parcial de janeiro até o dia 21. O poder de compra do avicultor paulista está diminuindo neste começo de ano. Vamos entender os motivos. O poder de compra dos produtores frente aos principais insumos da atividade vem diminuindo em janeiro. De acordo com o levantamento do CPEA, enquanto as cotações do frango vivo estão enfraquecidas, as do milho sobem e as do farelo de soja seguem praticamente estáveis. Com a baixa liquidez das vendas de produtos de origem avícola nesta segunda quinzena do mês, devido ao menor poder de compra da população, compradores se mostram retraídos na aquisição de novos lotes de animais para abate. A alface é uma das folhas mais consumidas no mundo e é rica em vitaminas, minerais e também em fibras. Mas você conhece o plantio da alface? Tem 2 tipos, viu? Mais básicos. No solo, que é a tradicional, ou então na água, a hidropônica. Ela é a queridinha dos cozinheiros para saladas. Praticamente todo mundo gosta da alface. Ela é uma hortaliça anual ou bienal, utilizada na alimentação humana desde cerca do ano 500 a.C. Ela tem inúmeras variedades de folhas, cores, formatos, tamanhos e texturas. O ciclo de vida da alface pode variar de acordo com o clima, a cultivar, o estado nutricional e a quantidade de água disponível. Neste cenário, muitos produtores investem nesta hortaliça, que pode ser cultivada na terra ou na água. Esta daqui é a horta do seu Cícero, uma horta convencional, ou seja, totalmente natural. Os produtos são plantados aqui, diretamente na terra, como ele está fazendo. E são utilizados todos os fatores naturais do clima para a produção, ou seja, o calor que está fazendo agora e a chuva que deve vir nos próximos dias. Em locais com temperaturas amenas, a colheita da alface pode ocorrer em 65 dias após a semeadura. Com temperaturas mais elevadas, a colheita pode ser feita em 62 dias após a semeadura. Em regiões mais quentes, o ciclo pode ser de cerca de 35 dias. Nas épocas mais frias, o período é de 45 dias. Eu sempre trabalhei na zona rural, sempre gostei, sempre em todos os lugares eu tinha uma hortinha, né? E sempre produzindo boa qualidade. Aí resolvi tocar essa horta aqui no centro da cidade, né? Essa aqui é a horta do João Vitor e do irmão dele.
Aqui, o sistema utilizado é o hidropônico, ou seja, ao invés da terra, eles utilizam a água para a produção das hortaliças. Na plantação hidropônica, o período médio entre a plantação e a colheita da alface é de 40 a 50 dias. Essa produção ela otimiza muito a produtividade, visto que a gente consegue produzir por metro quadrado uma quantidade maior do que no canteiro, no sistema tradicional. De modo geral, as plantas são compostas por água, elementos químicos e carbono. Aquelas que podem ser produzidas em sistemas hidropônicos, como a alface, possuem em média 70% de água, 25% de compostos de carbono e 5% de sais minerais ou nutrientes, entre outras moléculas. Como é uma cobertura fechada, aqui tem um plástico e por baixo tem um sombrite, então a gente consegue controlar por parte, a situação climática. A questão de temperatura, luminosidade da planta, então isso a gente consegue controlar o nosso sistema, o nosso cultivar que foi instalado. Tanto Cícero quanto João Vitor tiram o sustento através das vendas das hortas. O Cícero planta em uma área de aproximadamente 1 hectare. Ele colhe por mês mais de 20 mil pés de alface. Só vendemos aqui na porta da casa, todos os dias, aos domingos e dia santo, sempre aqui na porta de casa. Já o João Vitor planta em uma área de 500 metros quadrados. Por mês, ele colhe 7 mil pés da hortaliça. Se comparar a produção em uma da mesma área, o plantio hidropônico produz até 4 vezes mais que o plantio convencional. Esses 7, 10 mil pés por mês, a gente consegue finalizar ele com facilidade, E, na verdade, o mercado ele consegue absorver isso. No sistema hidropônico, a planta retira água e nutrientes da solução nutritiva. Ela também tem suas necessidades de água e nutrientes 100% supridas. E esses elementos são mais balanceados. O ciclo das culturas é menor e a produtividade fica maior. Já no sistema convencional, as plantas retiram água e nutrientes do solo. Nem sempre esses elementos estão 100% disponíveis para a planta. Assim, o ciclo das culturas é maior e a produtividade menor. Eu consigo produzir, mas nessa época do ano é em maus qualidade, Nunca consigo colher bem igual na época do frio. Na época do frio nós superamos qualquer produção, somos campeão em produção. Outra grande diferença entre o sistema convencional e o sistema hidropônico é o custo do equipamento. Comprar e manter um sistema hidropônico é caro. Em algum momento, ele acaba se pagando. Esse custo aí acaba que se dilui, porque tudo bem que tem estrutura de plástico, estrutura de ferragem, tudo, tem também tem que colocar profissionais capacitados para trabalhar. E isso é um custo, só que ao longo do tempo, pela produtividade ser alta, a gente consegue reduzir muito esses custos, em vista do outro sistema, do tradicional. A exportação do suco de laranja caiu para o menor volume da série histórica. Enquanto isso, a receita vem aumentando. O balanço das exportações brasileiras de suco de laranja da safra 2024-2025 já reflete a menor oferta de fruta e os estoques limitados de suco nacional. De julho a dezembro do ano passado, o Brasil embarcou 448.500 toneladas de suco de laranja, recuo de 23% frente ao mesmo período de 2024, e o menor volume da série histórica da Comex State, iniciada em 1997. Já a receita obtida com as vendas externas aumentou 37% em igual comparativo, atingindo o recorde de $1,960 bilhão. A Citrus BR aposta que o volume enviado nos primeiros 6 meses de 2025, que são os últimos da safra 2024-2025, pode ter desempenho inferior ao registrado no ano anterior, por conta do período de entre-safra paulista, o que limita ainda mais a disponibilidade de suco. O excesso de chuvas pode colocar em risco a produtividade de algumas culturas agora, no início da colheita da safra 2024-2025. Por isso, os produtores estão buscando alternativas para diminuir os prejuízos. O Ailton é produtor de hortaliças, cebolinha, couve, alface e várias outras. Já são quase 8 anos vivendo dessa produção. Comecei a trabalhar, fui emerjando. Aí consegui tirar a mulher do serviço. Hoje nós trabalhamos juntos, na mesma área.
O ano passado para ele foi quase perfeito. Deixou de arrendar terras para plantar e comprou uma área de 2 hectares. Começou a plantar novas variedades e aumentou a produção. Mas poderia ter sido melhor. É que as fortes chuvas que caem em Rio Verde desde o mês de dezembro afetaram a horta dele. As chuvas são necessárias para a agricultura, mas em grande volume elas acabam atrapalhando. No caso da horta do Ailton, por exemplo, a água está causando compactação do solo e o excesso de umidade está provocando o surgimento de doenças na plantação. Com essas mudanças climáticas, ocasiona o surgimento de tanto de doenças como de pragas que vão afetar diretamente a cultura. E com essa quantidade de precipitação, o primeiro que é prejudicado é o pequeno produtor. Ainda tem os prejuízos causados pelas tempestades, aquelas chuvas rápidas, mas bem intensas. Rabanete, rúcula, né? Se vocês verem o canteiro do Quenta ali, tá tudo danificado, então praticamente nós vamos trabalhar aí uns 20 dias sem essas produção, às vezes pegando fora de outros parceiros, né? Até a roça retomar novamente. E esse não é um problema exclusivo do Ailton. As fortes chuvas estão prejudicando toda a agricultura e pecuária do nosso estado. Hoje a Emater está inserindo em toda a parte de olericultura, né, a parte de sombreamento, né, das olerícolas, tanto também como estamos utilizando a cobertura plástica para poder reduzir, né, a intensidade das chuvas. Com isso a gente vai reduzir bastante as doenças fúngicas nas plantações. Os produtores de soja estão preocupados com a produtividade da cultura neste início de colheita da safra 2024-2025. Eles estão enfrentando desafios com a alta umidade do solo, que está dificultando a entrada das máquinas para a colheita e aumentando os custos de operação. Tanto na parte de hortaliças como na parte de grãos, a chuva afeta diretamente as culturas. Então, o que a gente pode fazer para que isso não ocorra? Né? E a gente tem que bolar estratégias de manejo. Aquele produtor que estiver preocupado e estiver então sem saber o que fazer, ele pode procurar a Emater para ter assistência? Sim, pode procurar a Emater. Estamos aí dando suporte em todos os produtores da região. Segundo o terceiro prognóstico do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado pelo IBGE, a expectativa é de que a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2025 ultrapasse 322 milhões de toneladas, uma alta de mais de 10% em relação ao ano passado, quase com 30 milhões de toneladas a mais. Somente de soja devem ser colhidos mais de 167 milhões de toneladas. Isso se as chuvas não atrapalharem, é claro. As previsões apontam que em Goiás deve chover até meados de maio. E as chuvas estão prejudicando também a produção de tomate e fazendo, é claro, o preço subir. Em algumas regiões, a alta é de até 30%. A colheita do tomate está limitada por causa das intensas chuvas em várias regiões produtoras. Além disso, as precipitações também resultam em frutos manchados, que muitas vezes precisam ser descartados. O resultado é a alta dos preços. Na semana passada, a caixa do tomate salada 3A no atacado de São Paulo fechou a média de R$ 68,00. Uma alta de 8,7%. No Rio de Janeiro, as vendas foram de R$ 85,00 a caixa, alta de 30%. Em Belo Horizonte, a caixa foi vendida a R$ 83,00, uma alta de 25%. E em Campinas, a alta foi de 17,8%, com a caixa sendo comercializada, em média, a R$ 105,00. O aumento nos preços na Central Distribuidora de Minas Gerais é reflexo de uma menor colheita na cidade mineira de Carmópolis de Minas neste mês, devido ao planejamento de plantio e colheita e também da combinação de chuvas e clima quente nas últimas semanas, o que afetou a qualidade dos tomates que não atenderam aos padrões de comercialização e precisaram ser descartados. Na região dos lagos, no Rio de Janeiro, o surgimento de algas e outros materiais orgânicos na laguna de Araruama está trazendo prejuízo para os pescadores. Uma imagem triste que não era vista há anos na laguna de Araruama.
Pescadores dos municípios de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, na região dos lagos, reclamam do mau cheiro e da estética que parte do corpo hídrico apresenta há semanas. Nos últimos 15 a 20 dias está aparecendo muita lama boiada na lagoa, decorrente do esgoto in natura que está sendo lançado na lagoa, tanto em Cabo Frio como em São Pedro da Aldeia, decorrente da alta temporada. E a tendência daqui para frente é piorar. Além do odor, uma crosta branca se formou e disputa espaço com outra camada de material orgânico que possui uma cor mais forte. Este biólogo explica o que teria provocado a formação dos resíduos na maior laguna do mundo. Isso aqui nós chamamos, tecnicamente, de um bloom de algas, uma floração de algas, em função do aporte de matéria orgânica que está na lagoa. Por conta do sistema nosso aqui ser o sistema tempo seco. Quando chove, as comportas abrem e todo o material que estava nas galerias vão para dentro da água. Isso favorece muito, aliado às temperaturas altas, a floração de algas. Essas algas se desprendem no fundo da lagoa e ficam retidas nas enseadas, como aqui, como lá em São Pedro da Aldeia, em alguns lugares. Na Praia do Sequeira, em Cabo Frio, o cenário é ainda pior. O local onde a contaminação chegou fica exatamente no Porto Pesqueiro. O problema ambiental começou a causar prejuízos a quem sobrevive diretamente da pesca. Tivemos uma queda de 70% a 80% na pesca do camarão e do peixe na Laguna de Araruama, em especial na área 2. As enseadas de praia já está ficando tomada de lama, não só na Praia do Siqueira, como já era existente, mas em outros portos pesqueiros, como na Praia do Camerum, Mossoró, em São Pedro da Aldeia. Com a passagem do vento nordeste na região, o material poluente saiu de Cabo Frio e foi deslocado para as praias de Camerum e Mossoró, em São Pedro da Aldeia, como mostram estas imagens. Diante do cenário, autoridades municipais e o governo do estado investigam a fundo o surgimento do material na laguna. O INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, já recolheu amostras para saber a origem de possíveis causadores de contaminação aqui na região. Nós temos um paliativo agora que é a limpeza das orlas, com um programa do Estado chamado Limpa Rio do INEA, Instituto Estadual do Ambiente. E em paralelo a isso, nós estamos trabalhando dentro do Comitê de Bacia, que é o órgão que trabalha essas questões de saneamento, para a gente avançar nas redes separativas de esgoto, ou seja, não vai ter mais essa questão de choveu, abriu comporta e com isso parar o lançamento de carga orgânica na lagoa. A concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto informou que contribui com os trabalhos das autoridades ambientais. A empresa também ressaltou que o sistema de esgotamento sanitário opera normalmente na região. Enquanto as autoridades investigam, os pescadores protestam. A tendência é piorar, os camarões já estão morrendo, estão apodrecendo, a tainha já sumiu e a gente só pediu socorro. Eu estou pedindo Estado que a calamidade pública, porque se deixar mais um mês, acabou, vira um Pantanal caboclo. A Secretaria de Meio Ambiente de Goiás flagra diariamente desmatamentos pelo estado. E quem desmata muitas vezes tem que reparar o dano ambiental com o reflorestamento. Por isso, existem empresas especializadas em produção de mudas. Fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável flagraram o desmatamento ilegal de 82 hectares de vegetação nativa em uma propriedade rural do município de Abadiânia. A fiscalização identificou a irregularidade através de imagens via satélite. A Lei de Crimes Ambientais diz que destruir, danificar ou utilizar uma floresta de preservação permanente é crime, com pena de detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas as penas. Em muitos casos, os produtores, agricultores acabam desmatando áreas sem autorização. E é claro que os órgãos ambientais aplicam multas e também exigem que as áreas sejam reflorestadas. Se for em área de preservação permanente, as APPs, você planta aí, você desmatou 1 hectare, você planta 3. Se for em áreas de reserva legal, você desmatou 1 hectare, você tem que plantar 4. Isso de acordo com o projeto. Então, além da multa, você tem que arcar com esse custo do reflorestamento, que
que acaba sendo bem oneroso para o produtor. Inclusive, não somente nas fazendas não, viu? Construtoras que acabam invadindo áreas de preservação, constroem obras de alvenaria, muitas vezes elas são multadas e também é exigido essa compensação, né? É exigido também a elaboração de um plano de recuperação de área degradada e, sequencialmente, a implantação do reflorestamento. O reflorestamento é uma atitude ambiental que tem como objetivo recuperar as áreas que, por forças naturais ou humanas, perderam a sua vegetação. Uma das causas mais preocupantes são os incêndios florestais, que destroem de forma agressiva, além das árvores nativas, toda a biodiversidade. Essa recuperação pode acontecer através do plantio de mudas de árvores nativas e também da manutenção da vegetação que existe nestas áreas. Quais são as espécies que mais saem aí para fazer esse reflorestamento? Hoje, cabeça de chave, ipê, as que mais tem saído, ipê, piqui, baru, buriti, sangra d'água, xixá, engado da mata, engado brejo. Um viveiro de Inhumas produz 2 milhões de mudas nativas por ano, a maior parte do cerrado. E reflorestar não é apenas comprar uma muda e cultivar. Antes de tudo, é preciso fazer um estudo da área e da vegetação. Quais espécies tem naquela região para você fazer esse reflorestamento para se assimilar ao máximo possível do que era antes de cortar as árvores, né? Ao apresentar os projetos de reflorestamento, é preciso ter cronograma de manutenções, ou seja, tem que cuidar das árvores, não somente cultivá-las. Existe até um período de acompanhamento do desenvolvimento da área reflorestada. Além do projeto de implantação, é cobrado as manutenções, em torno de 3 anos. Porque não adianta você, tem aquele ditado, né? Você só colhe se você planta, mas se você plantar e não tomar conta, você nunca vai colher. Reflorestar áreas degradadas, as nascentes de mananciais é importante e a natureza agradece. A existência humana ela acaba gerando impacto, mas tem caminhos para gerar o mínimo possível. Então vamos preservar o meio ambiente, vamos reflorestar o que já foi destruído da forma correta, destinar as áreas para reflorestamento certinho, as áreas de plantio e vamos preservar o meio ambiente. Agora presta atenção nessa história. Uma porca mineira pode entrar para o livro dos recordes. Isso porque ela deu à luz simplesmente a 45 leitões de uma só vez. Os filhotes precisaram ser marcados com cores diferentes para que nenhum deles fique sem mamar. A administração da fazenda, onde os animais nasceram, já se prepara para iniciar o processo para entrar no livro dos recordes. O maior registro até então foi de 37 porcos nascendo de uma só vez na Europa, em 1993. E uma curiosidade, a propriedade onde a porca deu à luz aos 45 leitões fica no município de Luz, no centro-oeste mineiro. A China suspendeu a importação de soja de unidades de 5 empresas brasileiras. A justificativa é que o carregamento estava fora dos padrões exigidos. As autoridades chinesas disseram ter encontrado grãos com revestimentos de pesticidas e de pragas quarentenárias nos carregamentos avaliados. Outras unidades das empresas notificadas seguem exportando normalmente para a China. A suspensão é válida apenas para as unidades citadas. O Ministério da Agricultura e Pecuária afirma que os volumes negociados pelo Brasil não serão afetados. O mapa disse também que as ações para a avaliação dos casos já estão em andamento. As unidades das 5 empresas notificadas tiveram as atividades suspensas temporariamente. Os produtores de milho estão atentos à colheita da safra verão e também ao início da semeadura da segunda safra. Os preços do grão têm pouca variação no mercado interno. Os produtores seguem focados na colheita da safra verão e no início da semeadura da segunda safra. Com isso, o ritmo de negociações está mais lento e os preços registram leves ajustes na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Na sexta-feira, o indicador baseado na região de Campinas registrou cotação de R$ 73,86 a saca de 60 quilos, uma alta acumulada
elevada de 1,6% desde o início de janeiro. Enquanto o clima quente e seco em parte do Paraná e do Rio Grande do Sul favorece a colheita de verão, em Mato Grosso do Sul a preocupação é com a semeadura da segunda safra. Em Mato Grosso, o maior volume de chuva nos últimos dias tem reduzido o ritmo das atividades. O feijão está com a oferta em alta, mas a qualidade está limitando os negócios. A colheita da primeira safra de feijão no Brasil avança, mas o mercado enfrenta desafios nas negociações diante da menor qualidade dos grãos, conforme aponta o levantamento do CPEA. No geral, há maior oferta de lotes com defeitos e manchas e restrição de lotes de menor qualidade devido às chuvas em importantes regiões produtoras. Os preços, por sua vez, seguem pressionados com ligeiras oscilações. A cachaça artesanal produzida em Brasília já foi eleita a melhor do país, você sabia? E olha, por lá, os empresários fazem todo o processo, desde o plantio da cana até o produto final. 3 hectares de cana na região da Fercal, perto de Sobradinho. É daqui que sai a cachaça artesanal branca premiada. O processo de fabricação é todo feito na propriedade. 70% da bebida vão para envelhecimento em tonéis de carvalho. E o restante não passa por nenhum tipo de barril de madeira e vira a Remedim Prata. Depois de 6 meses de alambicada, a cachaça chega nesse resultado, a cachaça prata. E depois de no mínimo 1 ano, a cachaça ouro. E a cachaça prata do CID foi considerada a melhor cachaça artesanal do Brasil em 2022. Você que é publicitário, como que você chegou na produção de cachaça? Então, nós somos mineiros. Aí, depois que eu cheguei aqui em Brasília, depois de uns 5 anos de Brasília, mineiro não vive sem um sítiozinho, sem uma roça, sem um leitinho ao pé da vaca, né? Aí eu comprei um terreno. Nesse terreno eu comecei a mexer com tilápia, não deu certo. Aí tentei vaca, também não deu certo. Aí um dia eu estava tomando a cachaça lá, falei, gente, por que eu não estou tomando, gosto tanto de cachaça, por que eu não mexo com cachaça? E resolvi mexer com cachaça do zero e estamos aqui hoje, muito orgulhosos do que a gente vem conquistando. Nós somos bebês ainda, são 5 anos só de alambique, mas está indo muito bem e a gente está muito feliz. Então, a premiação foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Foi esse prêmio aqui da CNA, que ele tem 3 características muito importantes. É uma premiação para produtores familiares, então é um recorte até 20 mil litros só por ano. E não paga inscrição, tem um prêmio em dinheiro e tem um voto popular. 50% de voto popular e 50% de voto de técnicos. Então é um prêmio que assim, a gente não imaginava nunca que a gente ia ganhar. E o que eu sempre digo, a Remedinha é uma antes e outra depois do prêmio da CNA. O Prêmio CNA Brasil Artesanal Cachaça de Alambique foi dividido em 3 etapas de seleção e classificação nas categorias branca e amarela, com a avaliação de júri técnico e júri popular e a avaliação da história do produto. Todos os vencedores sentiram a diferença depois da premiação. O concurso aconteceu em 2022, nós estamos em 2025 e ainda é feito todo um trabalho com esses produtores. Eles participam de grandes feiras conosco, a gente ainda trabalha a mídia com eles, a repercussão. E a história da Remedinho é muito interessante, porque o produto tinha um valor, hoje ele tem um valor agregado, então ela custa algumas vezes mais do que antes da premiação. É um produto hoje reconhecido nacionalmente, então muitas pessoas pelo Brasil nunca tinham ouvido falar em Remedinho e hoje já fala o nome Remedinho. Para produzir a cachaça premiada, Cid tem a ajuda do filho, que já é um expert no assunto. Ele conta como as vendas aumentaram. A nossa cachaça prata, a gente não tinha uma relevância muito grande em questão de venda, né? Só representava 8% do nosso faturamento. Depois do prêmio da CNA, já representa 38%. E não foi que retirou venda das outras cachaças. Na verdade, aumentou tudo. Agregou. Que legal. Então, realmente foi um antes e depois. Antes e depois, sem dúvida nenhuma. Tanto em questão de qualidade, credibilidade e reconhecimento da nossa cachaça.
Você já percebeu que o cafezinho está mais caro, né? Pois é, o preço do Robusta continua na marca dos R$2.000 a saca. Desde o último dia 17, o indicador CPEA vem operando acima dos R$2.000 a saca de 60 quilos, patamar nunca alcançado, considerando-se a série histórica do CPEA iniciada em novembro de 2003. No início da semana, o indicador do Robusta alcançou a cotação de R$ 2.092 a saca, uma alta de pouco mais de 14% desde o início do mês. Já o Arábica foi cotado a R$ 2.315 a saca, uma elevação de quase 4% no acumulado de janeiro. Apesar da recuperação da produção brasileira, a oferta global justa no curto prazo tem mantido os valores em níveis recordes. Do lado da demanda, o consumo doméstico se mostra resiliente, com bons números para as exportações. O café é uma cultura que ajuda a compor a bela paisagem da Serra da Canastra, em Minas Gerais. E há 3 gerações, uma família planta o grão na região. A Serra da Canastra se destacou na produção de café a partir das décadas de 1970 e 1980, quando produtores locais se especializaram em cafés de alta qualidade. Ao longo dos anos, a região ganhou reconhecimento e o café canastra passou a ser considerado um dos melhores do Brasil. Atualmente, a região produz cerca de 750 mil sacas de 60 quilos por ano em mais de 1.000 propriedades. O café daqui é conhecido pelo sabor distinto e complexo, com uma combinação equilibrada de acidez, doçura e corpo. Em uma visita à Fazenda Bom Sucesso, Paulo Henrique nos revela a origem dessa riqueza. Esses pés são da variedade Catuai 62, eles foram plantados, há 14, 15 anos atrás, e eles têm uma bebida muito característica, com notas bem caramelizadas, e eles são o abre-alas, que a gente diz. E a gente tem o natural, que foi um dos ganhadores do concurso da região, do Café da Canastra, que ele é um café de 86,5 pontos, um café bem mais frutado, frutas amarelas, acidez cítrica bem acentuada, que aí já é para os paladares mais refinados. A Fazenda Bom Sucesso fica em Pinhuí, no centro-oeste de Minas Gerais. Ocupa cerca de 15 mil hectares, mas a família também tem outras áreas na região, somando 33 mil hectares na Serra da Canastra. Os primeiros pés de café foram plantados em 2010 e toda a plantação é da variedade Catuai Amarelo, um híbrido de café arábica originário da Etiópia, que combina as espécies Mundo Novo e Caturra. Esta variedade é uma das mais cultivadas no Brasil. E o nome Catuai, de origem tupi-guarani, significa muito bom. Uma referência tanto à alta produtividade quanto à qualidade superior do café. O ano passado a gente teve uma produção recorde, porque estavam todas as nossas lavouras em produção. Então a gente produziu 20 mil sacas de café. Esse ano a nossa produção vai cair bastante por causa da bienalidade, porque a gente está retomando o processo de safra zero que foi perdido durante a geada de 2022, 21-22, que a gente teve uma queda de produção por causa do frio excessivo. O método de processamento do café tem um papel fundamental na definição das características sensoriais do produto. Na produção da família Guerra, o processo escolhido é a via seca, um dos mais tradicionais, que garante notas frutadas, mais doçura e um sabor único no café. É quando você pega o café com a saturação de umidade já diluída pelo sol e você precisa do calor, injetar calor para você atingir o grau de umidade necessário para condicionar aquele café por mais tempo sem que você tenha uma queda de qualidade. Depois, o processo ainda continua com o maquinário que faz a limpeza do café. Assim que ele sai desse maquinário, é dividido os corpos estranhos, é dividido a casca e é dividido os cafés de determinada peneira acima ou abaixo, para então ele ser armazenado no armazém ou até mesmo comercializado já para se entregar para o seu cliente na ponta final. Depois do café moído, chega o momento de preparar a bebida. A filtragem é crucial e o refinamento é fundamental para separar o pó do líquido. É esse o momento que garante o sabor perfeito
feito com a melhor pontuação e a qualidade superior do café. O mercado de cafés especiais na região cresceu significativamente, impulsionado por vários fatores. Entre eles, a crescente demanda pelo produto de qualidade superior no mercado interno e externo, o foco em práticas sustentáveis e o reconhecimento da Serra da Canastra como uma região de indicação geográfica. A família Guerra mantém o legado do café tradicional, mas tem investido pesado em cafés especiais. O segredo para conseguir remar entre os dois tipos é investir na biodinâmica. Biodinâmica a gente usa muito biológico para evitar o inseticida. O inseticida hoje ele é muito prejudicial, então a gente está substituindo. Toda a fazenda hoje já usa biodinâmico, já usa os biológicos e tiramos os inseticidas da fazenda para poder trazer a natureza como um beneficiário nosso. As abelhas, os insetos que hoje nos ajudam a combater as pragas que tem nas lavouras de café. O café é maravilhoso por isso, ele sempre reinventa, cada ano é um ano, cada ciclo é um ciclo e a gente participa de todos eles. É isso, o Agro Record News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você.